pessoal, meu nome é Rafael, sou professor da Uniguaçu, professor dos cursos de farmácia e medicina. Estou aqui hoje para falar para vocês um pouquinho sobre uma atribuição farmacêutica de grande importância para a sociedade. Me refiro às análises clínicas, né? E como a gente pode comentar isso hoje? Vamos fazer um pequeno tour aí para um laboratório de análises clínicas, de uma forma bem sucinta, mostrando como é o dia a dia do farmacêutico, do bioquímico, né? Do analista clínico, do farmacêutico analista clínico dentro do laboratório. Tá? Quando a gente fala em laboratório de análises clínicas, quando fala em atribuição farmacêutica, nós estamos falando em que sentido? Uma atribuição inerente não somente ao farmacêutico. Tá? Existem outros profissionais que podem ser responsáveis técnicos pelo laboratório, mas a nossa profissão farmacêutica ela está muito enraizada junto com as análises clínicas, então vale salientar esse detalhe, ok? Pois bem, tudo começa no laboratório na recepção. Né? Aqui estão todos ou grande parte dos fatores pré-analíticos envolvidos na análise, na qualidade dos exames. Né? É muito comum, muito rotineiro que as pessoas não compreendam a importância que a análise, a parte pré-analítica envolve no controle de qualidade e na resolutividade e na eficiência da realização dos exames. Né? Não basta, por exemplo, ter uma equipe muito bem treinada, mas sem avaliação, por exemplo, dentro de uma recepção. Né? Aqui ocorre cerca de 2/3 dos erros dos exames. Né? Então isso é muito importante deixar configurado, é muito importante deixar essa premissa bem clara para que todos saibam a importância que o exame e a importância que o próprio paciente tem na resolutividade, na análise do seu exame e, claro, na qualidade, no resultado final do seu exame, que seja mais fidedigno, seja mais fiel possível. Tá? Então existem algumas situações bastante importantes aqui que eu posso citar para vocês a critério de curiosidade. Por exemplo, alguns exames como antígeno prostático específico, que é um marcador tumoral masculino, testicular, são exames que o paciente não pode vir, não pode chegar ao laboratório, por exemplo, em uma situação de pré-choque. O que eu quero dizer com isso? O paciente chegou de bicicleta, o paciente chegou a cavalo, o paciente chegou de alguma forma onde a próstata teve movimento mecânico, o paciente passou por um exame de toque retal recentemente. Todos esses fatores influenciam na dosagem do antígeno prostático específico. Então, se o profissional que vai avalizar, que vai analisar essa sorologia, não souber desse advento, muito provavelmente ele não vai ter embasamento para reportar um resultado coerente com a situação atual desse paciente. Isso foi apenas um dos exemplos para citar para vocês, para ficar bem clássico, como é importante ter o controle total desde o momento da coleta da amostra. E, logicamente, os fatores pré-exposição à coleta, né? Jejum, necessidade de dietas específicas, existem vários exames que necessitam desse advento. Né? Não cabe agora elencar, tem vários, né? Mas existem inúmeros exames aí que necessitam de um pré-atendimento, de pré-informação do paciente, ok? Então, sabendo dessas informações, a gente vai tentar percorrer o caminho da amostra para identificar como funciona basicamente um laboratório de análises clínicas e, logicamente, as funções efetoras de um farmacêutico, seja ele analista clínico, seja ele gestor, seja ele diretor de controle de qualidade dentro do laboratório de análises clínicas. Pois bem, pessoal, estamos numa sala de coleta. Como vocês podem ver, essa sala é temática. Né? É muito interessante e um recurso que o laboratório pode utilizar para acalmar os ânimos dos pequenos, das crianças. Aí. É sabido por todos que é uma coleta difícil, né? Muitas vezes você como pai, ou você até como paciente quando era criança, teve dificuldades, né? Talvez nem se lembre, talvez seus pais, talvez seus avós se lembrem e saibam aí que é um momento difícil
na vida da criança a parte da coleta. Geralmente está fragilizada, pode estar doente e ter alguma enfermidade ali que esteja ativa. Então tudo isso se somatiza de forma negativa. E acontece o que? Acontece que a criança fica chorosa, fica melindrosa, fica inquieta. Então um dos recursos que os laboratórios podem utilizar é um ambiente mais favorável, digamos assim, algo mais atrativo, que a criança possa se distrair com brinquedos, com as cores, com as ilustrações e tudo mais. Tá? Mas tirando esse detalhe específico dessa sala, é uma sala de coleta que está em acordo com as resoluções de diretoria colegiada da RDC 302. O que eu quero dizer com isso? Precisamos seguir alguns preceitos de qualidade para que se faça, para que se haja uma coleta de qualidade. Né? Precisamos ter pia dentro da sala de coleta, uma cadeira propícia para que se possa coletar de pessoas com diferentes biotipos, com diferentes tipos de altura, que é muito comum. Essa sala nada impede que eu possa coletar o material de uma pessoa adulta, né? Não há nenhum impedimento quanto a isso. Né? Existem algumas estações de controle de temperatura, lixos específicos de descarte, ordens de tubo de coleta que devem ser respeitados para controle de qualidade, tá? E por mais outras ferramentas e insumos que são necessários para uma coleta de qualidade, ok? Então, basicamente, uma sala de coleta é um ambiente muito importante, onde envolve o quê? Envolve um fator pré-analítico de controle de qualidade de realização de exames. Então, de forma alguma, ele pode ser negligenciado. Pois bem, pessoal, então vamos dar sequência ao nosso tour virtual aí para o laboratório, mostrando um setor que dificilmente alguém que não está inserido dentro do laboratório sabe que existe. Entretanto, quem trabalha com logística, quem trabalha com organização, imagina que haja um lugar desse dentro de um laboratório de análises clínicas. Qual é o local que eu estou falando? Estou falando da triagem. Esse é um setor extremamente importante dentro do laboratório para tornar o quê? Organizado os sistemas, organizada as sequências de tubos, organizada as análises. Um exemplo prático para vocês. Um paciente tem uma prescrição médica de parasitológico de fezes, parcial de urina, hemograma e glicose. Ele precisa fazer um tour de material em 4 setores, 4 ramificações das análises clínicas que logo após esse tour pela triagem eu vou explicar para vocês. Precisa ter material para parasitologia, que é o material de fezes, precisa ter material para a urinálise, que vai ser um material de subsídio para a realização do parcial de urina, precisa de soro do paciente para a realização da glicose e, por fim, precisa de um tubo de EDTA, de sangue total, para a realização do hemograma. Tá? Então, por que é necessário e aonde e como é realizada essa triagem dos exames? Em geral, o que acontece? Esse material é todo recebido dentro dessa ala e aqui existem pessoas, em grandes laboratórios existem máquinas que fazem essa separação. Né? Aqui nesse exemplo citado para vocês no laboratório de pequeno a médio porte, existem pessoas que fazem toda essa organização, deixando bem delimitado e abastecendo os setores conforme os materiais estão sendo recebidos aqui pelo setor de triagem. Então, isso envolve muita mão de obra, envolve capacitação, envolve treinamento e envolve conhecimento científico. Esse setor é extremamente importante para que o laboratório funcione de uma forma fluida e que o fluxo seja o mais rápido e com qualidade possível. Continuando no nosso tour virtual, esse é o setor de bioquímica. Okay? Aqui nesse setor, realizamos uma gama muito grande de exames. Exames que estão aí em conhecimento, ao alcance de pessoas do grande público, como colesterol total, HDL, LDL, triglicerídeos, né? São marcadores bioquímicos bastante conhecidos, não? LDL e tudo mais. Mas também temos marcadores específicos, né, para órgãos vitais, como marcadores hepáticos, marcadores renais, né, marcadores pancreáticos
e uma inúmera gama, provas inflamatórias, né? Inúmeros exames aí que podem ser realizados nesse setor, ok? Uma peculiaridade interessante que cabe ressaltar para vocês, que vocês podem estar observando aqui que temos algumas máquinas aí de um porte maior, né? Isso é uma realidade hoje em laboratórios de médio e grande porte. Por quê? Produção em linha de exames, né? Os exames bioquímicos eles demandam muito cuidado com água, muito cuidado com pipetagem de reagentes e são volumes ínfimos, muito pequenos. Isso se torna extremamente dispendioso e demorado para a realização em quantidade muito grande, simplesmente de forma manual. Então existe essa questão de automação de equipamentos, que é uma realidade bastante pertinente dentro do laboratório de análises clínicas hoje. E não diferente seria no setor bioquímico, que dificilmente é um setor, hoje em dia, um laboratório que realiza bastante exames, completamente manual. Muito pelo contrário. A automação ela vem com bastante força aí já nas últimas décadas e só cada vez vem se aprimorando uma magnitude maior, né, com maior quantidade de exames podendo ser reportados e liberados por hora. Né? Por quê? É um trabalho bastante dispendioso e caso seja realizado de forma manual, necessita de bastante mão de obra qualificada. Okay? Então, basicamente, de uma forma bastante sucinta, esse é o setor de bioquímica. Continuamos, galera. Então aqui é um setor de imunologia. Nesse setor são realizadas várias provas, pesquisas diretas e indiretas de anticorpos, provas virais, né? Provas de alguns tipos de infecções bacterianas. Então é um setor bastante movimentado dentro do laboratório que tem uma gama muito grande, uma variedade muito extensa de exames que podem ser realizados aqui. Alguns tipos de acometimento como de grande magnitude, como HIV, hepatites A, B e C, provas de PCR, provas de fatores inflamatórios, tudo isso pode ser realizado aqui. Existem alguns laboratórios onde a imunologia geralmente se funde com a bioquímica, pois até com esse advento novo de equipamentos de automação que se confluem, esses setores acabam sendo confluindo e trabalhando de forma conjunta em alguns laboratórios, principalmente de grande porte, como existem máquinas muito grandes que processam inúmeras amostras aí, durante todo o dia. Tá? O setor de imunologia pode ter muitas características, assim como na bioquímica. Realizar provas bastante manuais, como aglutinações em shaker e tudo mais, que sejam necessárias o microscópio e a acurácia visual do microscopista, ou podem ter provas muito específicas, como testes de ELISA e outros tipos de testes que podem ser reportados em resultados qualitativos. Pois bem, galera, esse setor aqui é o setor de microbiologia. Aqui fazemos cultivo bacteriano, podemos fazer cultivo fúngico e tudo mais. Né? Esse setor ele demanda de alguns cuidados, principalmente com o perigo de contaminação da amostra. Né? Quem trabalha nesse setor tem um cuidado muito maior, porque é necessário que se cultive as bactérias, que se cultive fungos para que haja o crescimento. Tá? E isso é importante em que sentido? Principalmente quando a gente pensa em questões de resistência bacterianas, fúngicas. Por quê? Porque caso haja um tratamento equivocado de determinado tipo de bactéria, ou fungo, como estamos citando esses dois exemplos, que aqui é um setor onde apenas cultivado bactérias e fungos, né? Existem outros laboratórios que podem realizar culturas virais e tudo mais, mas nesse caso aqui apenas microbiológico e fúngico, ok? Caso exista um tratamento inadequado para determinado tipo de bactéria, para determinado tipo de fungo, pode haver uma resistência bacteriana, uma resistência fúngica no paciente, e isso traz grandes agravos. Então, nem toda bactéria é igual, nem todo fungo é igual. E aqui damos nomes aos bois, identificamos o tipo de bactéria, identificamos qual o tipo de antimicrobiótico ou antifungicida é efetivo para determinado tipo de
micro-organismo. Aqui são os meios específicos desse meio para tanto crescimento bacteriano quanto fúngico, né? Cada meio desse tem uma utilidade, né? Vocês podem ver que tem várias cores, porque existem vários tipos de enriquecimento, porque cada tipo de bactéria gosta de um tipo de alimento, ok? Então por isso existe essa variedade de cores e variedades de insumos para que todos os tipos de bactérias sejam contemplados o quê? Na identificação de crescimento bacteriano e claro também de crescimento fúngico. Aqui é o setor de urinárias. O que realizamos no setor de urinárias? Análises urinárias, não somente parcial de urina, aí depende muito do escopo de exames disponibilizados pelo laboratório, né? Aqui atrás de mim temos um equipamento que faz análise qualitativa e quantitativa do sedimento urinário. Temos uma torre que faz uma análise química do sedimento urinário, uma torre que faz quantificação de células, de partículas de células através de células íntegras, logicamente, a partir da metodologia de espirometria de fluxo. E temos até o quê? Um analisador de imagens, onde é identificado e classificado elementos como cristais, cilindros, bactérias, leveduras, qualquer tipo de elemento figurado que são encontrados na urina. Então o setor de urinárias, logicamente o seu exame carro-chefe, que é o parcial de urina, se esmiuça nessas situações, realizações de análises tanto químicas para identificação de alguns tipos de parâmetros encontrados na urina em maior ou menor ou em quantidade que não deveriam ser encontradas, e também quantificação celular, leucócitos, hemácias, células descamativas, células epiteliais, bactérias, fungos, leveduras e tudo mais. Aqui é o setor de hematologia. Nesse setor, realizamos talvez o exame mais importante do laboratório, um exame de triagem dos mais requisitados, que é o exame de hemograma. O hemograma dá um parecer para o clínico, uma triagem, um norte diagnóstico muito grande. É um exame muito importante, que tem uma variabilidade muito grande e tem uma ramificação de realces que podem ser muito importantes e criteriosos para a questão do diagnóstico clínico, né? Aqui temos alguns equipamentos automatizados que realizam o hemograma, ok? Mas no que consiste o hemograma? O hemograma consiste na diferenciação e quantificação das 3 linhagens celulares encontradas no sangue total do paciente, né? Que são as hemácias, que são os leucócitos e, por fim, são as plaquetas, ok? Agregado a este setor, temos também um microscópio para revisão microscópica de lâminas, onde necessita uma especificação, uma acurácia melhor, uma visibilidade melhor do analista clínico, de identificações de células imaturas e tudo mais, né? Temos em anexo também um aparelho de realização de provas coagulatórias, né? E também realizamos outros tipos de exame que não só o hemograma na hematologia, mas sim velocidade de hemossedimentação e outras provas hematológicas, dependendo do escopo e da disponibilidade do laboratório em questão. Por fim, no desfecho do nosso tour, temos o setor de parasitologia. No setor de parasitologia são identificados aí, claro, existe sempre um exame raiz, né, um exame de ramificação maior, de maior magnitude, que é realizado no setor. E aqui é o parasitológico de fezes. No parasitológico de fezes, qual é o intuito da realização desse exame? Identificar ovos, larvas ou possíveis protozoários que são encontrados nas fezes, ok? A realização desse exame, na realidade atual dos laboratórios, ainda é de escopo muito manual, né? Então existem provas muito manuais, metodologias que são empregadas dependendo de que tipo de parasita que você gostaria de encontrar ou não, né, nas fezes. Então essas metodologias têm uma variabilidade muito grande dependendo dessa questão de pesquisa, ok?